Um construtor mostra suas garras. Muitos ainda se lembram deste famoso slogan que apareceu durante o verão de 1982 e que por muitos anos acompanhou os anúncios da empresa Franck Contoise. Uma fórmula oportuna, pois é preciso dizer, a fera havia recolhido suas garras há muito tempo e estava enfrentando sérias dificuldades financeiras a ponto de sua própria existência estar em perigo. Enquanto se tornava crucial renovar sua linha de produtos e atualizar sua imagem, a Peugeot iniciou sua ofensiva de maneira inesperada, escolhendo dinamizar um tranquilo sedã familiar que até então se destacava principalmente por um classicismo declarado, seja em sua estética geral ou em sua ficha técnica. No entanto, o 505 Turbo Injeção era apenas o primeiro marco de uma estratégia de longo prazo destinada a conquistar uma nova clientela, não hesitando em caçar nos territórios da BMW. A primeira aparição pública do 505 em maio de 1979 não chocou as massas, e isso é bom, porque certamente não era o objetivo pretendido por seus criadores. Apresentada 11 anos após o 504, o novo Peugeot é chamado para sucedê-lo suavemente, garantindo não desorientar uma clientela supostamente fiel a um certo conservadorismo técnico. Em essência, o 505 é apenas um 504 modernizado e parcialmente remotorizado. O modelo permanece fiel à propulsão, a exemplo dos Opel Rekord, Fiat Argenta ou Ford Granada, sem mencionar os Mercedes W123 e BMW Série 5. Seu design, resultado de uma coprodução entre o Centro de Estilo de Garenne-Colombe e o estúdio Pininfarina, também segue a tradição da casa. Dessa forma, o 505 se apresenta como uma berlina muito convencional de 3 volumes, rejeitando tanto o vanguardismo de um Citroën 110 quanto o pragmatismo funcional de um Renault 20. No entanto, a Peugeot compartilha um de seus motores com suas duas rivais. Nós nomeamos o 4 cilindros de Douvrin, produzido pela França de Mecânica, que alimenta as variantes mais ambiciosas da gama. Os 505T e T-STI, portanto, recebem essa mecânica moderna, estudada na Renault, com comando de válvulas no cabeçote, alimentada por uma injeção Bosch e totalmente feita em alumínio. Contudo, os avanços não são extraordinários em termos de desempenho quantificável. Em comparação com a mais potente das 504, a 505 injeção oferece apenas 6 cavalos adicionais e o excesso de peso não ajuda, esses tempos permanecem comuns. A primeira Subaru Técnica International não ultrapassa os 168 km por hora no pico e suas acelerações também não são muito empolgantes, mais de 33 segundos por quilômetro com partida parada. No entanto, podemos realmente culpar essa relativa insipidez em um carro que em seus primeiros dias não mostra nenhuma pretensão esportiva? Certamente, os folhetos da Peugeot mencionam bem o desempenho dos mais afiados 505. Mas com certa timidez, o marketing prefere insistir nos assentos de tweed, os avanços realizados no campo do equipamento ou a proverbial robustez do conjunto. Em outras palavras, nada muito excitante, como bem entendemos. Nesse momento, como um bom Peugeot à moda antiga, o valente 505 parece destinado a uma carreira honesta, mas monótona, voltada para um público sério ou até mesmo terrivelmente entediante, de qualquer forma pouco inclinado à frivolidade. Infelizmente, se essa abordagem funcionou muito bem no tempo dos 404 injeções e depois 504 Ti, os tempos mudaram. Na sombra, concorrentes formidáveis continuam seu desenvolvimento e as inovações que elas contêm podem fazer o sochaliano envelhecer prematuramente, agarrado a uma filosofia cuja senescência vai saltar aos olhos quando os futuros Audi 100 ou Renault 25 irromperem no mercado. Além disso, justamente mais ousados do que seus antecessores, os pais de família dos anos 80 exigem prazer ao dirigir, alto desempenho e estão cada vez mais sensíveis à promoção social associada ao seu carro. Em 1975, um tabelião provincial contentava-se com a serena austeridade de seu Fiat 504. Isso não é mais o caso dos jovens executivos dinâmicos que vão caracterizar a década seguinte, e a Peugeot dificilmente pode ignorar essa mudança. Além disso, e ampliando o foco, todos os níveis da gama são afetados pelo puritanismo secular próprio da marca, que gradualmente deixou de ser reconfortante para se tornar entediante.
Absorvida pelos turbocompressores aplicados aos motores diesel, a Peugeot ainda é novata no campo dos motores a gasolina sobrealimentados, ao contrário da Renault, que, após ter imposto o turbo na Fórmula 1, transpõe gradualmente o princípio para vários níveis de seu catálogo. Relativamente simples de implementar, a adição de um turbocompressor é provavelmente o método mais eficaz para desenvolver, em um prazo razoável, um 505 verdadeiramente eficiente. Por seu lado, o preparador Danielson concebeu, é verdade, um kit que permite melhorar os tempos e o comportamento na estrada do Subaru Técnica Internacional, mas sua iniciativa, embora comercializada pela rede Peugeot, baseada em um trabalho minucioso destinado a dinamizar o motor de Ovrin, permaneceu confidencial. No entanto, desde a aquisição da Chrysler Simca em 1978, a Peugeot Société Anonyme dispõe de um grupo cuja robustez já foi amplamente demonstrada em competição. Trata-se do motor concebido na Simca no final dos anos 60 para equipar o infeliz Chrysler 180 e que encontramos então na Talbot sob os capôs dos Tagora e Murena. Este 2155 Semprovskir 3 com bloco de ferro fundido, cabeçote de alumínio e equipado com um comando de válvulas no cabeçote, revela-se ao mesmo tempo sólido e propício à adaptação de um turbocompressor que a Peugeot decide subcontratar ao escritório de estudos da Porsche, enquanto Danielson é solicitado para o ajuste do chassi. O carro possui barras estabilizadoras de diâmetro aumentado, pistas alargadas, rodas de 15 polegadas e um diferencial autobloqueante calibrado a 25%. O valente motor de 4 cilindros recebe injeção Bosch L-Getronic e um turbocompressor Garrett 3 soprando a 0,6 bar. Nessas condições, a potência máxima alcança 150 cavalos a 5.200 RPM. A Peugeot orgulhosamente reivindica uma velocidade máxima de 200 km/h e 1 km de partida parada em 29,7 segundos, valores que serão confirmados e até mesmo superados pela imprensa especializada. 40 anos depois, no Salão de Paris de 1982, é principalmente o 505 Turbo que atrai os visitantes para o estande da Peugeot. De fato, há poucas novidades, exceto pelo redesenho do 305. Uma berlina francesa de grande série que alcança 200 km por hora é inédito. Além do desempenho, o equipamento do modelo surpreende clientes potenciais seduzidos pela fisionomia deste 505 desobediente, com spoiler dianteiro, suporte traseiro, saias laterais contrastantes, para-choque traseiro específico, rodas de série e pneus de 195, distanciando-o do Subaru Técnica Internacional. Além disso, a turboinjeção não se limita apenas à velocidade. Suas qualidades rodoviárias estão à altura dos recursos de sua mecânica. Porém, nem tudo é perfeito e a principal crítica ao 505 assim equipado é o alto consumo de combustível, que comparativamente faria o V6 Peugeot Renault Volvo parecer bastante econômico. Desde 1984, a adoção de um trocador RR resolverá em grande parte o problema, não sem trazer 10 cavalos adicionais, enquanto por sua vez, Danielson, novamente ele, proporá um kit de 200 cavalos, infelizmente distribuído em muito poucos exemplares. No outono daquele ano, o carro foi precificado em 118.100 francos, o que equivale a cerca de 39 mil euros de 2023. Seu desempenho e preço a posicionam frente a frente com a Renault 25 V6, Injection com 144 cavalos e 130 mil francos, e Citroën CX 25 Gran Turismo injeção com 138 cavalos e 117.300 francos, por exemplo. Muito competitiva, a Peugeot compensa com seu brilho, seu déficit de prestígio e a falta de nobreza de um motor que não tem nem a musicalidade nem o refinamento de 6 cilindros. Mas, para quem se importa pouco em impressionar seus vizinhos, o 505 Turbo não tem medo de enfrentar uma BMW bem motorizada e bem conduzida em qualquer itinerário sinuoso. Missão cumprida, essa variante vai contribuir para rejuvenescer a imagem da marca, enquanto aguarda que os 205 Turbo 16 e Gran Turismo injeção terminem de transformá-la, o que a relegará ao segundo plano. Até o final de sua carreira, e apesar da chegada de uma evolução empurrada a 180 cavalos, a turboinjeção vai pouco a pouco se banalizar, concorrida internamente desde o outono de 1980 e 6x1 V6 vendido pelo mesmo preço, e então pela estrondosa e muito mais moderna 405 Mi 16, que a sucederá sem retomar seu espírito.
Hoje em dia, os conhecedores estão cada vez mais interessados neste dispositivo atípico na história do seu fabricante e agora é necessário contar com mais de 10 mil euros para adquirir um belo exemplar. O que não será fácil de encontrar, já que o carro se tornou singularmente raro.